e eu escutei, eu abri a porta do quarto, eles não me viram. E o João estava acalentando, o Juan estava acalentando o João, abraçando, e o meu mais novo, ele gritava assim, sabe? No colo do meu filho mais velho, e ele falava assim, Deus, sabe? Com aquele choro da alma, aquele choro de dor. E eu fiquei parada na porta olhando ele, falando assim, Deus, restaura a minha casa, restaura a minha família, restaura o casamento dos meus pais, eu não aguento mais sofrer, eu não aguento mais viver nessa situação. E quando eu vi aquela cena triste dos meus 2 filhos ali abraçados, chorando, eu saí daquele lugar assim totalmente, sabe, triste, abatida. E quando eu cheguei no carro, veio uma vizinha nossa e ela veio correndo com o celular na mão e ela me disse assim, Márcia, eu preciso falar com você, ontem foi Natal, não quis entrar nesse detalhe, mas eu preciso te mostrar algo. E ela me mostrou um grupo de pais separados, e o meu filho mais novo estava fazendo parte desse grupo. E ali ele pedia ajuda aos outros coleguinhas que estavam fazendo parte daquele grupo e muito tristes. E aquilo assim já era a mão de Deus trabalhando. E eu comecei a ficar meio, sabe, sem entender. Eu falei, Senhor, mas estava tudo bem, o que houve? Os meus filhos sempre entenderam a situação, eles estavam, eu não fiz nada sem avisar, e o que está acontecendo? E ela me disse, olha a mensagem que o seu filho colocou aqui no grupo. E ali ele pediu uma ajuda, sabe, chorando, e aquilo acabou comigo. Meu lado de mãe falou muito mais alto, e eu fui para casa, e ali eu entrei em casa, e eu larguei aquelas bolsas no chão, e eu sentei, eu fiquei assim umas 2 horas, olhando para o teto e tentando entender o que estava acontecendo. Na verdade, já era o Espírito Santo me mostrando o que estava acontecendo realmente na vida dos meus filhos. E ali, depois de um tempo, o João veio, porque a gente morava próximo, pegar uma bola. E quando ele chegou, eu fiz um teste, eu falei assim para ele, eu falei, meu filho, mamãe vai voltar para casa. E aquela cena assim foi muito forte, porque eu levantei e ele caiu de joelhos e abraçou as minhas pernas e começou a chorar incessantemente, e um choro muito comovente, muito doloroso, sabe? Um choro da alma. Ele começou a abraçar e me disse, mãe, muito obrigada. O Senhor ouviu as minhas orações, eu estava orando, no dia do meu aniversário eu pedi isso a Deus, quando eu apaguei a velhinha, e ele começou a mostrar que ele estava fazendo propósito, que ele estava participando de grupos de pais separados. Realmente ali Deus começou a me mostrar, e aquilo começou a abrir os meus olhos. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha casa? O que eu estou fazendo com a minha família? O que eu estou fazendo com os meus filhos? Na verdade, eu estava fora de um problema, mas um problema maior estava sendo gerado. E aí, o Espírito Santo de Deus falou comigo naquele momento. Minha filha, chegou a hora de voltar. Chegou a hora de restaurar a sua casa, de restaurar a sua família. E na mesma hora eu falei com o Senhor. Falei, Senhor, eu não tenho condições nenhuma. Eu não tenho condições psicológicas. Eu não tenho condições nenhuma de voltar para esse relacionamento. Depois disso, o Juan conversou comigo e nós entramos num consenso e falamos assim, vamos ter uma conversa. Vamos tentar pelo menos conversar com meu esposo, porque já fazia mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos que a gente não tinha comunicação nenhuma. E aí nós marcamos essa conversa. Quando eu cheguei naquela casa, e eu já sabia que o Espírito Santo de Deus já estava trabalhando, e eu já sabia que eu teria que voltar, mas até então a gente não tinha verbalizado nada. E aí, quando eu cheguei, o Leandro saiu para comprar uma Coca-Cola. Ele falou, vou fazer um café para a gente conversar. E quando ele saiu, eu andei naquela casa toda onde eu havia vivido há muito tempo ali, e eu parei na janela, eu abri, era uma janela de madeira bem grande na sala, e eu olhei para o céu e eu falei assim, Senhor, o Senhor vai me fazer voltar para esse lugar para eu sofrer tudo novamente? É isso que o Senhor tem para mim? O Senhor vai me fazer voltar para esse relacionamento, para eu sofrer tudo de novo? Eu preciso de um sinal, eu preciso que o Senhor me mostre algo, eu preciso ter certeza que é o Senhor que está na volta desse relacionamento. E aí foi no momento que eu ouvi, nítido, eu ouvi a voz do Espírito Santo falar ao meu coração e aos meus ouvidos. Ele me disse assim, com essas palavras, minha filha, chegou a hora de voltar para casa. Chegou a hora de você voltar para esse relacionamento, porque sou eu que estou nessa volta.
Eu que estou nesse negócio, porque através de você, muitos casamentos e muitas vidas serão restauradas. E ali eu comecei a falar com Deus, comecei a chorar e ouvir a voz do Espírito, e o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração, e aquela luta espiritual, eu muito triste, chorando e pedindo um sinal a Deus. E nesse intervalo, o Leandro chegou da rua. Gente, quando o Leandro abriu aqueles portões, já não era mais o Leandro. E eu saí da sala, corri para o banheiro para poder lavar o meu rosto, que eu não queria que ele visse que eu estava chorando. E quando o Leandro entrou dentro de casa, ele veio direto assim ao meu encontro e ele me pegou na mão com uma autoridade tão grande. E ele me disse assim: preste atenção nesse momento. Ele me disse assim: minha filha, você pediu um sinal a Deus, você estava aqui agora orando, e você pediu um sinal a Deus para realmente você ter certeza se Ele está no retorno do nosso casamento. E o Senhor manda eu te dizer, para confirmar que é Ele que está nessa volta, o Senhor manda eu te dizer essas palavras: minha filha, sou eu que estou nesse negócio, sou eu que estou no retorno desse casamento. Através de vocês, eu vou fazer algo grande nas famílias, eu vou transformar vidas, eu vou transformar casas, eu vou transformar vidas. E ali todas as palavras que o Senhor havia falado comigo, eu sozinha em casa, Deus usou Leandro exatamente com as mesmas palavras, sem tirar e sem acrescentar. E eu comecei a chorar porque eu vi que ali era a mão do Senhor, eu comecei a sentir a presença de Deus, e depois de 1 ano e meio, quase 2, sem a gente se tocar, eu dei um abraço no Leandro, e ali, eu e ele, no mesmo momento, nós começamos a ouvir barulhos de tijolos, de correntes caírem, caírem da gente, sabe? E ele me abraçando, ele me disse assim: está ouvindo? E ali Deus nos permitiu, nós dois ao mesmo tempo, ouvir o que estava acontecendo no mundo espiritual. Nós ouvimos tijolos caindo, uma muralha, sabe? Eu e ele, no mesmo momento, ele falava para mim: você está ouvindo? Eu estou abraçada com ele. Ele falou: eu vi barulho de corrente caindo no chão, eram as nossas vidas ali amarradas, né, pelo inimigo, e Deus nos mostrou no mundo espiritual o que estava acontecendo naquele momento, e pela primeira vez eu consegui dar um abraço no Leandro, sabe? Com ternura, com um olhar de Cristo. E eu me abracei com ele, eu falei assim: me ajuda, eu sozinho não vou conseguir, porque eu precisei me permitir, porque o perdão, ele é uma decisão. Eu não tive um sentimento naquele momento, eu apenas decidi. Eu falei: Senhor, essa é a tua obra, então eis-me aqui, eu estou aqui, faz o que o Senhor quiser. Se é isso que o Senhor tem para mim, eu estou aqui, eu me permito a perdoar. Eu preciso, mas eu só vou conseguir se o Senhor fizer, porque eu não tenho condições. E a partir daquele abraço, os nossos filhos chegaram, e foi uma alegria na família, sabe? A gente começou a comemorar, os meus filhos começaram a chorar. E ali, a partir daquele momento, o Leandro, ele realmente teve uma mudança, ele me reconquistou. Ele até brinca, né? Ele diz: nossa, eu conquistei a mesma mulher 2 vezes. Mas ele diz: eu estou brincando porque a segunda foi o Espírito Santo. E ali nós reconstruímos a nossa casa, reconstruímos a nossa família. E Deus nos permitiu, como eu estou falando aqui para você, antes de você desistir da sua casa, desistir da sua história, desistir da sua família, pense que há um mundo espiritual, há uma batalha espiritual para desfazer esse amor, para desfazer esse casamento. Como o Senhor nos permitiu ouvir naquela hora aquelas correntes caírem que estavam nos envolvendo ali no mundo espiritual. Eu espero que você tenha entendido e esse testemunho venha esclarecer muitas coisas na sua vida. Em primeiro lugar, os seus filhos precisam de você. Não esqueça disso. E desistir não é a resposta. Antes de tomar qualquer decisão, coloque Deus à frente. Pergunte para Ele: Senhor, essa é a tua vontade? E eu tenho a certeza que Ele vai te responder. Como Ele restaurou o meu casamento, Ele vai restaurar o seu também. E eu quero agradecer a todos que vão assistir. E outra coisa, se você conhece alguém que está pensando em desistir do seu casamento, já aproveita e envie esse vídeo, porque eu tenho a certeza que Deus vai falar poderosamente
ao coração de vocês. Muito obrigada.